Falando da vida após a morte, Wagner Borges, pode confiar que ele aqui... Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. Por que que a projeção astral ela é mais real ou aparenta ser mais real do que essa vida que é aqui real? no corpo. Vamos lá, Sal. Porque o corpo físico, eu costumo chamar de Rivotril da alma. Ele dá uma acalmada no próximo. Muitas vezes você não consegue concentrar. Seu corpo, isso não acontece no astral. Quando você sai do corpo com lucidez, o nível de... É isso que me motiva, inclusive. É o nível de lucidez de centro, de inteligência tão grande que eu falo, meu Deus do céu. Aí você volta para... Quantas vezes eu volto de uma experiência absolutamente incrível, entro no corpo, some tudo. Dá aquele afunilamento que eu falo... Parece assim, que meu Deus, vai, na hora volta que eu fico assim na carne para ver se volta, não vai. Então, porque nós, na nossa capacidade normal, espiritual, somos mais conscientes e mais soltos lá, justamente porque você está usando um corpo. O exemplo que o Wagner dá sempre, quando você usa um escafandro e entra na água, você fica lento, você tem uma visão limitada, se você sai do escafandro, você fala, meu Deus, por que eu sou mais lúcido aqui do que no escafandro? Imagine o mesmo exemplo de forma potencializada com a questão astral. O André Luiz, na série Nossa Aula, chamava de escafandro carnal. Exato. Era um termo exatamente. que usava. Cara, isso aqui é tão pesado que você tem um negócio de carne subindo e descendo aqui com ar dentro, assim. Uma das maiores prisões que a gente tem aqui no corpo é a respiração, Ale. Além da gravidade achatar a gente no solo, veja, ó... A gente só nota isso quando está gripado, com dificuldade respiratória. Mas desde que a gente nasceu até o último dia, isso aqui é um fole, cara. Você sai do líquido amniótico lá, começa a usar... Uma das primeiras coisas que você nota, tanto na hora da saída quanto na hora do encaixe, é o peso da respiração, cara. Teve uma vez, era um feriado desses prolongado, que seria feriado na segunda-feira. Então, eu com um grupo de amigos, marquei de ir para Ubatuba. Então a gente iria sábado de madrugada para não pegar tráfego. E aí eu combinei com ele deles passarem 5 da manhã lá em casa para a gente sair cedo. Naquele dia eu fiquei revisando um livro até 3 da manhã. Então eu falei, eu tenho que dormir pelo menos 2 horas. A minha então namorada estava dormindo no quarto com a minha filha caçula. E aí eu fui dormir 3 da manhã. Botei o despertador para 5 horas, 10 para as 5. Quando ele tocou, sabe quando você desperta assim, 1 hora e pouco, você está um zumbi, bêbado de sono? Aí eu usei aquela técnica de procrastinação. Falei para a moça e para minha filha, por favor, tomem banho antes de mim, para eu ter mais 10 minutos aqui, o quentinho. Elas foram tomar banho, eu virei de barriga para baixo de bruços e deitei com a cabeça do lado. Nesse dia eu tava com uma rinite, cara, muito forte e cansado. Simplesmente fiquei paralisado de bruços. E aí eu me soltei assim a parte de cima, o tronco, para cima, alguns centímetros, para fora aqui, sendo que do umbigo para baixo estava preso. Tipo assim, eu me ergui assim, ó. Aí eu percebi o corpo roncando logo abaixo, né? Parecia uma motosserra. E eu aqui... tranquilaço, já ouviu seu corpo roncando alguma vez? Não. Aí eu fiz o seguinte teste. Fui encaixando devagarzinho. Quando eu encaixava a cabeça astral, a primeira coisa que eu senti era a respiração. Aí eu puxava pra fora. Como é que pode? A analogia que eu faço. Sabe um equalizador? Você está escutando música, você acerta os agudos, os graves e o médio para o som ficar balanceado? Meu corpo era o grave, eu era o agudo. Então, quando eu encaixei, eu falei, agora eu sou um só no som da vida. Mas via claramente o peso que a respiração causa, e isso sem contar a gravidade por cima, tá? Quando a gente levanta para ir de um lugar para outro, se desloca espacialmente, nós estamos levantando X quilos, é levantamento de força. Eu costumo dizer que a Terra é uma academia e nós viemos levantar peso, cara, que é o corpo. E aí o que acontece? Você levanta o corpo, desloca para lá e para cá, com o teu pensamento. Um dia você desencarna, sai, precisa de 2 ou 3 pessoas fortes para levantar o corpo que você levantou sozinho com a tua mente.
Então, o que que nós estamos desenvolvendo aqui? Malhação. Depois de passar uma vida levantando esse troço para lá e para cá, que é levantamento de peso, quando você desencarnar, tua força mental aumentou 1 milhão de vezes diante da encarnação. Eu costumo brincar, Saulo, depois que passou pela Terra, você encara qualquer lugar. Eu não tenho. Então isso é uma academia pesadaça, estamos levantando peso, cara, e essa diferença na saída do corpo, ela fica flagrante. E eu lembro, né, das minhas saídas, que eu sentia tudo com uma clareza muito. Isso. Exato. Eu conseguia, por exemplo, sentir o vento, parece que eu sentia Atravessar. os átomos. Sérgio, Atravessa. o filme com o Robin Williams, que é Amor Além da Vida, a ideia de cores que você vê naquele filme é proporcional realmente às sensações emocionais, Sim. ao bate-papo. A gente está conversando aqui, você precisa ouvir minha voz. No astral, a conversa, se eu estivesse conversando com você, só para você ter ideia, não é só um vídeo e um áudio. Você está pegando todo o sistema mental do que eu estou falando e você está vendo em 360 graus, está sabendo o que eu estou falando. Então, até a forma de comunicação das mentes, ela é incrível fora do corpo. Você chega no ambiente, rapidamente você sabe o que está acontecendo, porque você faz uma leitura mental de cada... Você escaneia tudo em 1 segundo. Então, não tem como comparar. A gente está limitado. Aqui é um curso onde a gente usa um específico corpo, com motivos específicos, com essa limitação, incluindo outras tantas como o esquecimento, a sensação de recomeço, às vezes nascer perto de pessoas que a gente não lembra, mas que são às vezes inimigos de vidas passadas. Isso tudo está conectado à motivação dessa limitação física. E o Saulo pode confirmar isso também, como ele falou desse lance rápido da mente. Por exemplo, você está de frente com um mentor espiritual, alguém que você sabe que tem um nível melhor que você no atual momento que você está encaixado, ele está fora. Você faz uma pergunta mentalmente, Zé, ali. Antes que você termine a pergunta, a resposta já está na tua mente, quase que instantâneo, cara. Você já passou por isso várias vezes. Recentemente eu tinha uma projeção com um preto velho sentado perto de um lago assim. Eu estava perto dele, mas eu estava quietinho, né, com medo. Aí ele estava cortando uma raiz, falou, você quer perguntar alguma coisa? Ele já tinha lido minha mente toda. Aí eu falei, aí eu perguntei, aí ele respondeu, né? Aí eu não gostei da resposta, que era uma coisa de relacionamento e tal. O preto velho adora falar de coisa de relacionamento. Relacionamento. Aí ele falou, filho, você não perguntou? Foi, então, claro, só para concluir. Eles leem a mente da gente rapidamente. E você faz o mesmo também. Mas é que aí não existe tempo, não é? Porque, na verdade, as duas mentes são a interação da reação da sua mente com a da dele é a mesma. Você já começou, é como, às vezes você começa uma frase, você já sabe como vai terminar. Já sabe o que eu vou perguntar. Só no comecinho. A pessoa já cara, você começa a falar que ele já pegou o contexto todo, assim, você não precisa retornar. Agora, você está falando de seres que estão equilibrados, porque os que estão mais atrasados pensam até mais lento do que a gente. É mais lento. Muitas só vezes. conseguem Então, ler aquilo que são para eles dentro do sistema de afinidade, assim. Eles não conseguem ver pensamentos. Por isso que muitas vezes eu costumo falar, quando você tem um plano, não fale. Um plano legal, fica quietinho. Você vê que é tão verdade que parece que quando você fala as coisas tem sabotadores, né? Então, quando você tem um plano bacana, não fala. Porque espíritos mais desequilibrados, eles não costumam ouvir pensamentos positivos. Eles estão muito ligados à coisa daqui. E uma vez, eu estava com dores nas costas. Cara. Passei uma semana com dores nas costas. Foi aquela posição que você ficou de costas? Não foi, não. Com dores nas costas. Eu estava trabalhando muito naquela época. E eu me lembro que eu saí do corpo, cara, o corpo virado de lá. Quando eu saí, eu fazia assim, ai meu Deus, aqui eu não tenho dor nenhuma. Briga. Aí apareceu um espírito chinês para mim, eu sempre vi espírito chinês desde de jovem, e ele falou assim mentalmente, eu vi você reclamando com um grupo de amigos, você tá com dores nas costas, para de se lamentar. Eu virei para ele e mentalmente falei assim, você tá falando isso porque tem muito tempo que você não reencarna, você não deve lembrar como é uma dor nas costas. Olha o que eu joguei, não é ele? Ele falou assim, quem te disse que eu não tinha dor nas costas? Eu também já vivi aí. Eu também tinha dor nas costas, só que eu não era reclamão. Eles dão sempre o jeitinho, te dão uma, e aí eu fiquei. A gente já pensou que ele ia ter resposta, né? Quantas vezes eu tentei dar uma resposta, os caras são mais rápidos, cara, do que você, e rapidamente já tem. Mas não é por ego que eles fazem isso, não. É para mostrar para você a clareza de um pensamento, de um raciocínio. Aqui embaixo, nós somos muito reclamões, cara. Às vezes, coisas que a gente passa antes de reencarnar, a gente às vezes ajudou na programação daquilo para aprendermos algo. Só que aqui a gente não lembra e se acha injustiçado. Também tem, isso você acaba vendo na hora da saída. Porque é tipo assim, o aluno dentro da sala de aula, ele não tem noção do conjunto do currículo inteiro. Ele está dentro do limite da sala de aula.
Quando você sai, você começa a ter um pouquinho de noção de bastidores além daqui. Isso amplia a sua maneira de ver. É igual alguém que está jogando dama, xadrez, ou dominó, ou baralho. Então, a pessoa não está vendo uma jogada. Todo mundo que está de fora olhando está vendo a jogada que ela não está vendo. Por quê? Envolvida no processo, ela não tem distanciamento para ter a visão larga. Ela está com a visão afunilada. Aí o pessoal que está assistindo o jogo fala, mas como que essa pessoa não está vendo essa jogada? Não está. Envolvida em emoção e o foco só ali, nós não temos isso. Na hora da saída, você ganha um pouquinho a visão. De fora você fala, porra, ali embaixo, naquele ângulo, não tá legal, de repente desse ângulo aqui. E tinha uma técnica ocultista, eu não sei se o Saulo já ouviu falar, chama-se desidentificação. Tipo assim, eu sento e fecho os olhos e crio uma duplicata mental minha mesmo de frente. Tem que ter grande concentração, como se fosse um duplo do Wagner de frente. E eu tento me jogar mentalmente naquela figura, imaginando que eu tô ali olhando esse cara sentado, mas eu tô aqui. Você vê de fora do aquário, né? Eu tento me ver de fora, mas eu tô aqui, não é uma saída. E aí eu tento me imaginar de fora, pensando assim, se eu não fosse ele, qual conselho eu daria para ele se eu fosse alguém de fora? E aí eu falo, eu daria esse conselho, e de repente eu percebo que o conselho que eu daria não é o que eu tô fazendo. A técnica é parecida, porque né? você tá identificado demais. Quando você distancia um pouco, a visão de conjunto aumenta, surge às vezes uma abertura para algo que aqui você não está vendo. A saída do corpo, ela te dá outras aberturas, que na hora que você volta, muda paradigmas e amplia o raciocínio. Isso é uma das vantagens dessa saída. Sai do corpo, você sai do corpo para você ver seu corpo deitado, ou roncando. Roncando. Você imediatamente já sabe que todo o contexto ligado àquele corpo é algo temporário. Seu trabalho, onde você está vivendo, a situação. Lógico que você volta, assume todas as responsabilidades, você sabe que está ali, você gosta da vida que está aqui, você tenta. Mas isso modifica de forma muito forte como você passa pelas dificuldades, como você se enxerga. Porque às vezes você pensa, Não, você está passando por uma situação onde, por exemplo, nascemos no Brasil, em tal situação, em tal momento, e a gente naturalmente sofre todos esses impactos positivos e negativos de estar aqui. Quando você se vê de fora, você se acalma perante o processo, você começa a melhorar um pouco. A saída extracorpórea, ela expande a consciência também, a quantidade de saídas, é um processo natural isso. E às vezes, até por falta de informação, você pode pegar uma pessoa que começa a estudar a saída do corpo por fuga da realidade, cara. Acontece muito. A realidade é muito difícil, então vou fugir pro astral, na luz do bem. Muita gente usa a espiritualidade para explicar suas esquisitices. Eu sou uma pessoa diferente porque eu sou o que tal. Não é verdade. Eu sou do jeito que eu sou porque eu sou hipersensível, tudo me afeta. Mas por que você deixa te afetar? Então, a saída do corpo não é fuga. Observação de outro nível, captação de energia, volta para cá, enfrenta o que tem que enfrentar aqui, cara. Até bom a gente falar. Ganha força lá para melhorar. A projeção astral começa na hora que você acorda, no corpo. Porque o equilíbrio emocional, a forma como você lida com as situações da vida, a forma como você mantém a lucidez, que lucidez você não tem, você mantém ela. Aqui repercute na situação do astral. Não é um lugar para onde você vai, é o lugar que você vai na situação que você está. É interessante. E outra, muita gente tentando o seguinte, eu queria ter uma saída do corpo lúcido, mas ela não tá lúcida nem aqui na vigília, cara. Ela usa o lá como fuga. Exato. Eu vou ser uma coisa lá que eu não sou. Então, aqui. Primeiro ponto, além de estudar o tema, melhora um pouco o seu nível de lucidez aqui, para inclusive você poder comparar com uma lucidez lá fora, porque você já está buscando isto aqui. Não é só lucidez lá fora, é lucidez aqui. E eu levo a lucidez para fora e ela amplia. Mas não dá para ter lucidez lá se aqui eu tô todo enfronhado e preso com tanta coisa que eu não escapo do umbigo do meu ego e o meu mundinho mental e acho que parecendo que o universo é feito para mim, sendo que o universo é infinito, eu sou muita gente desse tamaninho. Começa a estudar projeção astral e que é uma coisa rápida, né? Normalmente as pessoas... Fast food, projetivo. Exato. Não consegui, 30 dias depois já desiste e tal. Pô, Saulo, quanta gente? Eu tô ouvindo já 3 semanas aqui, não consegui. Aí imagina. Cara, a gente tá falando de uma coisa que só pra você se formar em curso qualquer, você tá falando de alguns anos. E você vai uma horinha... A gente tá falando de um processo de imersão em você, não só em uma vida, mas na situação espiritual de uma abertura de consciência totalmente fora desse paralelo. Então, todo dia você vai deitar. Todo dia você começa a melhorar esse processo de cuidar da lucidez durante o dia, trabalhar as energias. A gente trabalha a projeção astral há décadas. E ainda é um processo de aprendizado total. Exato. Não tem muita coisa que a gente está descobrindo. Cara, eu mal consigo, eu vou até minha sala. Não existe esse poder, não. Eu tenho uma chance grande de ir até minha sala.
como aconteceu com a Sucubo lá. Mas não é tão simples. O estudo da projeção astral é vencer a própria sistema o procedimento energético, é o sistema cultural. Quantas pessoas você conhece que saem do corpo? Não tem nem visão, a gente não tem nem exemplos para isso. Então é um processo mais totalmente conectado ao corpo, ao equilíbrio aqui. E a gente começa a perceber, quando começa a sair do corpo, que o estado emocional mexe muito na projeção. E outra, quanto tempo leva para um médico se formar? 6 anos de formação, depois mais 2 ou 4 anos de residência numa imersão. Para Então, uma vida só. No mínimo 10 anos para uma formação teórica e prática completa. Sem base profunda. Aí daí eu pergunto, se leva pelo menos 10 anos para estudar a estrutura do corpo humano, quanto tempo levaria para estudar a estrutura do corpo espiritual, que é mais complexa? Nossa. Aí alguém fala assim, eu É infinita. estou estudando isso há 6 meses, não tive resultado. Tá de sacanagem. não dá. E outra, também gente assim, você se projeta mesmo, vem aqui na minha casa meia-noite. Fala. Não, Vem até aqui, o conhecimento Dobra meu dedo. Vem aqui e me diz o objeto que está aqui. qual a cor Você não tem a da minha menor cor? preocupação Não com a tô- dúvida do outro, cara. Você está eu não tô contente com a tua pegando- experiência. Eu não tô pegando nem a mim mesmo direito, vou lá buscar os outros lá. E outra, também, Acontece. quando a pessoa tá ligada a um grupo espiritual, as experiências não são tão individuais como ela pensa. Por exemplo, você está indo num grupo, então os mentores que coordenam aquele grupo, eles vão conhecer a sua energia e agora eles vão começar a interagir nas experiências fora do corpo, porque eles agora te conhecem. E eles vão começar a levar você para ajudar terceiros passando energia. Já não é você falar assim, eu quero ir para ali. No meio da experiência, eles te levam para lá para ajudar alguém que acabou de desencarnar. Cara, quanta A autonomia ela vai ficando relativa. Vai. E justamente naquela noite que você foi desviado para atender alguém que desencarnou e tá mal, o sujeito tá te esperando meia-noite para ver o objeto na casa dele. Quer dizer, é uma coisa tão Tem outra medíocre coisa- você ir para ali quando você pode ajudar um terceiro ali e outra. A dúvida é do outro mesmo. E outra coisa, a questão de GPS dimensional, por exemplo. Você marcou com a pessoa aonde? Primeira coisa, logo que você se afasta do corpo, dificilmente você fica na primeira frequência logo próximo ao no- corpo. no Você já vai para a astral segunda dimensão, por questão de densidade. Você não tem densidade para se manter, ou sutilidade para se manter naquela. Então o encontro, por exemplo, já está prejudicado. Se você tentasse voar no físico até a casa de um amigo seu, já seria dificuldade para achar sobre a cidade de São Paulo, por exemplo, se você não soubesse direitinho a identidade dele. Dimensional, às vezes, muita gente olha, inclusive por esse motivo, o pessoal olha para a cama e não vê o corpo. O que acontece isso? Ela sai do corpo, já sobe uma frequência acima. Então o corpo físico dela só é enxergável da primeira frequência dimensional para a física. Então tem essa questão também dimensional que as pessoas não entendem, né? No encontro, por exemplo, às vezes você está aqui, o outro você não vai conseguir perceber um ao outro. Agora, por questão de afinidade, você acaba se encontrando. Quantas vezes eu e o Exato. Saulo Tivemos projeções. projeções juntas, a gente volta e conversa São aqui as comprovações. com essas são comprovações um com o outro. Você Temos tem uma algumas ideia. comprovações. Mas aí alguém fala, por que Eu que você vi- não vai comprovar para o outro? Eu Porque nunca não há tinha ido nenhuma na casa do preocupação Wagner. de comprovar aquilo para o outro. A gente está dentro disso. O que você fala? Estuda o tema você ali, avança e vê se é possível. Para a gente está sendo. Vê que